Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 5 de maio de 2025, pessoal, chegando aqui com o nosso gráfico semanal. Olha só, hein? E o gráfico semanal acabou fechando positivo. Ele estava dando indícios que poderia fechar negativo, porém ele conseguiu ainda se sustentar na parte positiva. A gente vê um pouco de sombra embaixo, em cima, o que mostra um pouco de indecisão do mercado. Se ele vai para romper esse topo histórico, ou se de fato ele quer corrigir. Vamos observar como ele se comporta essa semana. Se ele perder esse fundo do semanal aqui, da semana anterior, então a gente pode ter uma correção um pouco maior, vindo buscar esses topos ou de repente buscar as médias. Então vamos observar como que o preço se comporta. Porém, se ele rompe essa máxima aqui da semana anterior, ele ganha grande possibilidade de ir lá testar essa máxima histórica que a gente tem aqui. Na verdade aqui no 425, isso aqui na máxima histórica. Então ganha grandes probabilidades. O semanal a gente observa que ele veio com um candle de correção, porém não conseguiu dar continuidade nessa correção, não chegou nem nas médias, né? E aí a gente observa que ele deixa bastante sombra inferior, tanto no 81 quanto no candle 82, e agora ele ganha possibilidade de continuidade e quem sabe ir lá buscar esse rompimento de topo histórico. Eu mudo um pouquinho a visão de compras. Se ele fizer um desenho assim, ó, de repente ele vem fazer um teste de topo, falha, e aí ele arma uma correção um pouco maior na falha de topo e também nessa reversão aqui que ele poderia estar armando no diário, certo? Mas para isso precisa ainda, tem muita coisa para acontecer aqui. Inclusive tinha uns desenhos aqui no 60, ó. Deixa eu remover para a gente fazer a explicação para vocês aqui, ó. Os 60 minutos, o que acontece, ó? 60 minutos a gente tem dois primas para observar. Ó. Se a gente pegar aqui um range maior, ó, daqui até esse fundinho aqui, ó, a gente vai observar que o preço veio corrigir exatamente no 61.8. E aí a partir disso ele se segurou, ele não conseguiu mais ter sucesso na movimentação. E aí a partir disso, ó, ele veio para essa região de cima aqui e ficou. Agora, para a gente ganhar um pouquinho mais de visualização em relação ao que eu estou falando, ó, se a gente pegar essa parte do fundo aqui, ó, do 60 que ele deixou até esse topinho agora aqui, ó, a gente vai observar, ó, que ele testou a região de 50% da retração oposta, está indo testar a região de 61.8, mas agora com candles mais convictos compradores. Então, bem provavelmente, ele possa estar desenvolvendo o preço hoje e, quem sabe, está preparando o terreno para amanhã fazer o rompimento do topo histórico. Não que isso necessariamente tenha que acontecer dessa forma, pode ser que ele faça um movimento forte já e vá querer romper, mas pode ser muito provável que ele prepare o terreno para que depois ao longo da semana ele consiga fazer isso. Mas eu acredito agora numa continuidade na alta. Eu mudaria um pouquinho a cabeça, um pouquinho relacionado ao diário mesmo. Se ele falha aqui nesse topo, então um rompimento falso, ou ele chegar aqui numa região intermediária e depois começar a entregar candles descendentes, aí se de fato ele perder esse fundo aqui, aí a gente pode ter uma mudança de comportamento, certo? Fazendo então uma reversão, mudando o comportamento e mudando a tendência para baixo. Não é o que eu mais acredito, mas trazendo essa possibilidade aqui para vocês, tá, pessoal?
Agora no 15 minutos, se a gente observar, olha o 15, né? Ó. Se a gente olhar um pouquinho mais de longe esse 15 aqui, ó, ele fez uma correção, veio fazendo movimentos descendentes, respeitando a média, e depois disso, quando ele toca na média de 200 períodos, aí ele vem tentando buscar aquele topinho anterior ali, ó, ele não consegue, ele falha, ele fica ali brigando dentro da média, faz uma nova tentativa, falha de novo, aí ele vem aqui, ó, e começa a ficar bem consolidado nessa regiãozinha aqui, ó, entre a média de 72 períodos e a média de 200 períodos. Então ele faz vários toques em cima, embaixo, em cima, embaixo, e agora, ó, o que eu consigo observar é que ele faz um rompimento, ó, ele faz um movimento aqui de zigue-zague, ó, ele faz esse toque, aí ele vem, corrige, e aí ele consegue entregar um movimento acima da média de 72 períodos, faz uma correção e aí arma uma continuidade. E agora essa continuidade, ela está querendo romper todas essas demais regiões que ela deixou marcada aqui, ó. Então, se ele de fato consegue romper essa região, ele ganha bastante probabilidade para ir buscar o topinho anterior. Então, o grande desafio dele agora é passar aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Então ele vai vir testar esse ponto. Se ele de fato conseguir, então aí ele pode dar uma esticada, certo? Depois, de repente, uma corrigida aqui, ó, só para que ele tenha um respiro. E aí, de fato, venha buscar o rompimento do topo, certo? Então, o respiro seria mais ou menos nessa região aqui, desse topo anterior. Faz uma correção testando, né, aquele topo que tinha antes. E aí, depois disso, ele vem buscar o último topo. E aí, a partir daqui, a gente vai entender se ele vai ter força suficiente para buscar o topo histórico no 139.425 ou se ele falha nessa região e aí, de repente, muda todo o comportamento do mercado. Então, vamos aguardar. Eu estou mais com as compras, e vocês? Não esqueçam de deixar sua curtida, tá? Fazendo aquele disclaimer que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Espero que tenham gostado do vídeo e até amanhã.